Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o Ser Podcast e hoje tive a honra de receber Rose, do colégio do Grupo Dom Bosco aqui da Zona Norte. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Suelen. Estou muito feliz pelo convite. Eu agradecer a Ser Contabilidade e você, né, por esse momento de poder compartilhar um pouquinho aqui e contribuir ainda mais aí para todo esse projeto e para toda a nossa comunidade. Posso dizer que a Rose hoje está participando do nosso quadro de empreendedorismo feminino, porque olha, gente, que história, vocês vão conferir. Quem é a Rose? Vamos começar com essa pergunta. Eu sei que é muito difícil falar do quem somos, mas queremos saber quem é a Rose. Ai, a Rose é uma mulher muito sonhadora, que adora estar inovando, que desde muito pequena, desde muito jovem, acho que sempre sonhou muito grande. A Rose é a mãe também da Larissa, da Júlia, da Amanda. Tenho 3 filhas. A Larissa com 27 anos, já é uma médica, um orgulho. Nossa, que demais! A Júlia, 19, fazendo administração, mas está em intercâmbio aí pela faculdade na Holanda. E a Amanda com 12 anos, né? Então, ainda uma jovem estudante. Sim. Então, eles são o meu orgulho aí acho que o meu maior patrimônio, né? Sim. Acho que é a minha maior obra de arte que eu fiz. Junto com meu esposo, Marcelo, né? Marcelo é meu marido, nós estamos juntos já há mais de 38 anos. Conheci o Marcelo com 13 anos de idade, ele tinha 17 nos tempos da escola. E aí, caramba, um amor de escola que perdurou aí pra vida. Que foi pra vida. E desde sempre, então, estivemos juntos e tenho muita sorte de tê-lo encontrado, eu falo isso para ele, porque ele, além de ser um companheiro, né, ali parceiro, na minha vida pessoal, ele também é na minha vida profissional. Que legal. Ele embarcou no meu sonho, que virou o nosso sonho, e aí nós juntos construímos o Grupo Dom Bosco. Então, eu tenho muito orgulho. Que demais. E aí, hoje né? Então, acho que tudo isso me tornou, né? Vai me tornando a pessoa. Acho que a gente sempre está em constante construção. Sim, sem dúvida. Então, hoje, a Rose é a mãe das meninas, é a empresária da educação, é aquela pessoa apaixonada pela educação e apaixonada por pessoas. Ai, que demais, Rose. Que legal essa história. Olha, eu não sabia. Eu não sabia que você tinha uma filha já de 27 anos. Tenho sim. Que demais. Como surgiu a sua vontade de empreender? Conta um pouquinho pra gente. Como começou a sua trajetória na sua carreira profissional? Como foi? Como foram esses passos até chegar a falar, opa, quero pôr meu sonho em prática? Bom, eu acho que eu já nasci com essa vontade de empreender. Tem coisas que não se explicam, né? E eu acho que eu já nasci com ela. Meu pai, ele tinha um restaurante. Não sei se isso talvez tenha sido um fator, né? De eu ter vivido um pouco nesse meio. Mas desde pequena eu brincava de tudo e eu achava que eu ia ter uma loja de roupa, que eu ia ter alguma coisa. Então, isso eu sempre pensei, né? Que nas minhas brincadeiras ali, eu brincava de escolinha, que eu estava dando aula, mas brincava também jogando bola, mas também brincava lá com as modas. E na época, acho que chegou uma época, eu lembro de 10, 11 anos de idade, aquela época que a gente ficar um pouco mais vaidosa, então eu já deslumbrava que eu ia ter uma loja, né? Que eu ia ser dona. Mas foi quando eu tive 14 anos de idade que eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de educação infantil, né? E fui convidada ali para trabalhar, eu estudava na época, meu pai até nem queria, ele falou, não, só estuda. Mas eu tinha essa vontade de trabalhar, de ter o meu dinheiro próprio. Eu te pago, filha, o que você vai ganhar lá, mas você dedica ao estudo. Não, eu quero ter o meu dinheiro, né? E aí eu fui trabalhar, mas não era pelo dinheiro, acho que era pela minha independência. E quando eu comecei a trabalhar, eu me apaixonei ali pela educação. Então, eu trabalhei 2 anos ali enquanto auxiliar, no primeiro ano como auxiliar, no segundo ano já enquanto professora. Com 15 anos de idade, ele estava dando aula e eu me apaixonei. E eu pensei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. E eu quero ter a minha própria escola. Né? Eu tinha muitas ideias, a maneira de querer fazer do meu jeito, daquele jeito. Não digo que o outro jeito é errado, de forma nenhuma. Sim. Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E ali eu com a sua identidade, eu digo, com a minha né? identidade. E ali com 14 anos de idade, foi com 14 anos de idade mesmo que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu me dediquei, aí tracei minha carreira, fui fazer magistério, depois eu fui fazer pedagogia,
até depois eu conseguir realmente ingressar na área. Saí da área, né, da educação ali, fiquei 2 anos, fui trabalhar em banco, fui trabalhar em empresas ligadas ao banco, que me trouxe também uma visão, acho que muito boa de gestão, de negócio, apesar de eu ser super jovem, mas eu consegui absorver bastante do mundo corporativo. Legal. E foi bem planejado isso. Esse momento foi uma parada, porque eu precisava realmente construir ali um patrimônio para que eu pudesse voltar para o meio da educação já e ter a minha própria escola. Entendi. Então, essa pausa não foi mesmo planejada? Foi planejada. Eu saí porque realmente na época eu ganhava ali, era meio salário mínimo. Tá. E o salário mínimo não valia como vale hoje. E eu falava, desse jeito eu não vou conseguir comprar minha escola, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar num banco, o banco pagava bem mais, e ali Hoje junto... o salário mínimo não vale muita coisa, ainda não. Mas na época, eu lembro que, nossa... Mas não vale realmente, né? É. A gente... Legal. E como surgiu o Dom Bosco? Vamos começar a falar dos sonhos. Como o sonho saiu do papel? Como surgiu o nome, por exemplo? O Dom Bosco, ele veio depois. Primeiro veio a Lua de Cristal. Lua de Cristal. Veio a Lua de Cristal. Nessa época de faculdade, eu fiquei procurando muitas escolas. E eu fiz muitas visitas. E parece que eu não encontrava nenhuma, né? Nada agradava, nada Para deu você certo. estagiar, no caso, ou trabalhar ou não? Não, para comprar mesmo. Para comprar. Fiz Tá. estágio, sim, fiz estágio, mas eu procurava já para comprar. Tá. Ali já quando eu estava no 3º, 4º ano da faculdade. Tá. Eu comecei a procurar. E eu era muito apaixonada, na época, eu era fã da Xuxa. Ah. E a música Lua de Cristal era uma música, assim, hino para mim, né? Então, até pela letra que ela fala, né? Tudo pode ser, só basta acreditar, Sim. né? E ali, enfim, eu escutava aquela música e eu me emocionava com a música. E aí, dentro dessas procuras, um dia eu vi um anúncio no jornal, na época, os classificados ali do jornal, e aí tinha lá, vendo uma escola ali na região do Mandaqui. E aí eu fui visitar, e quando eu chego lá, a escola chamava Lua de Cristal. Já tinha esse nome? Tinha esse nome. Aí parece que foi assim, eu falei, nossa, é realmente para ser. Era uma escola que tinha o Mickey e a Minnie ali na frente. Eu era apaixonada também pela Disney, sem nunca ter ido, mas era apaixonada. Falei, é essa escola, Sim. né? E a escola era pequena, tinha 70 alunos, estava vendendo. E ali foi. Foi aí que eu falei para o meu esposo, não, é essa, eu quero. Ele, mas você tem certeza disso? Falei com os meus pais, nossa, você vai trocar esse mundo que você... Eu estava muito bem, né, no banco, recebendo propostas até de promoção, e eu falei, não, eu não quero, porque eu quero a escola. E eu abri mão de tudo isso, né? Alguns na hora ficaram assim, será que vai dar certo? Sim. Meu próprio chefe na época era o Ricardo Setúbal, e ele falou, você tem certeza? Eu falei assim, tenho, é isto que eu quero. E eu preciso tentar, né? Sim. Mas eu sempre tive muita certeza que daria certo. E ali eu vendi meu carro, peguei a reserva que nós tínhamos, né, ali acumulado nesse período. Sim. Demos a entrada, e foi no mês de setembro de 95. E o restante eu teria que parcelar durante o ano de 96 com as mensalidades que eu tinha que reconquistar esses Olha alunos. só. Eu tinha que rematriculá-los. E esses alunos, e assim foi. Me apresentei, comecei, então tinha 3, 4 meses ali para encantar os pais para que eles se rematriculassem. E no ano seguinte o colégio já cresceu um pouco, eu consegui pagar com muita tranquilidade ali a escola. Olha, demais. E de 96 para cá ele foi só crescendo. A gente não deixa de dizer que já começou um planejamento aí do seu empreender desde quando você pediu a demissão do banco, né? Exatamente. Eu acho que começou desde que eu saí da escola. Eu falei, eu vou trabalhar em banco porque eu preciso ter uma reserva para poder voltar e comprar. Sim. Eu acho que ter isso muito traçado, ter um projeto ali bem estabelecido e saber onde você quer chegar. Sim. E quais são as ferramentas que você vai utilizar, acho que isso é muito importante. Sim. E aí mas realmente, a ousadia foi a coragem do De empreendedor de sair, de recusar propostas e de tentar um sonho, aquilo que era uma coisa incerta. Sim. Mas sempre com aquele sentimento que vai dar certo, né? Acho que é o mais importante. E ali foi crescendo, fui comprando outras escolas ali da região, montei outra escola porque ele já não cabia mais. E aí quando foi no ano de 2002, então eu fiquei 6 anos somente com a educação infantil e os pais pedindo que nós implantássemos o ensino fundamental. Tá.
E aí foi no ano de 2002 que nós conseguimos um imóvel muito grande, que hoje é a unidade da sede Horto. Ah, da hora. Antigamente ali era um mini shopping que não tinha dado certo na região. E aí nós transformamos esse espaço em um colégio. Que legal. E ali eu falei, bom, Lua de Cristal já não dá mais para os maiores, né? Então precisamos criar um nome. Realmente, olha a sacada, gente. Eu não tinha pensado nisso. Imagina um grandão falando isso tudo. Não, eu falei, precisamos criar um nome, porque aí eu já deslumbrava o ensino médio. Eu falei, se a gente começa aqui com o fundamental, agora a gente vai embora e vai até o ensino médio. Sim. E Dom Bosco foi uma pessoa que acreditava muito na educação por meio do diálogo. E Exatamente. por meio da conversa, principalmente com os jovens. Sim. Então, ele foi a minha inspiração de trazer o nome Dom Bosco. Que demais, gente. A minha filha estuda no Colégio Dom Bosco. E sou suspeita, porque a sede Horto que ela falou no caso agora, ai, é o nosso coração, né? E ali começou com o fundamental, hoje é só educação infantil, ali teve educação berçária, educação infantil, sendo fundamental até anos finais, só que depois cresceu muito e nós precisamos Lá de outros naquela prédios. sede. Foi até o 7º ano ali, chegou até o 7º ano. E aí depois nós expandimos para outros prédios, porque realmente o número de alunos mais não comportava. Sim. Uma curiosidade, quando eu fui para essa sede, eu acho que a nossa vida de empreendedor, ela é sempre feita de muitas fases, né? Sim. E às vezes a gente pensa que a gente já deu o maior passo da nossa vida e aí quando a gente vê, a gente tem que dar outro. Eu acho que o tamanho do passo é o tamanho do que a gente é em cada momento. E naquela época, quando eu abri a Lua de Cristal, eu vendi um carro. Mas quando eu abri o Ensino Fundamental, que foi ali para aquela sede, eu vendi a minha casa. Eu precisei vender a minha casa para construir aquela sede de ser fundamental. Olha só. Foi a minha casa, porque eu tinha conseguido comprar a minha casa durante esses 6 anos, a minha casa própria, né? Mas tinha que expandir. Então, você constantemente depositando tudo no seu sonho. Sim, apostando, né? Então, tudo que você vai recebendo, você vai reinvestindo. E eu tinha minha casa. Aí, de novo, que loucura! Você vai vender a sua casa. A casa não se vende. Casa se vende e se compra outra. Ainda mais lá atrás, era muito essa cultura, né? De você precisa ter sua casa própria. Você precisa ter sua casa própria. Né? E aí deu tudo certo. Aí, no final, deu tudo certo. Olha, que Sempre demais. dá tudo certo. Sempre dá, que demais. E como foi, você falou um pouquinho, né? Mas como foi a expansão do colégio até chegar onde é hoje? Foi... Por exemplo, lá era o Dom Bosco até o 7º ano, lá na sede Horto. Foi tudo planejado ou foi... Foi acontecendo. Foi acontecendo. Acho que quando a gente começa a empreender, muitas vezes a gente não tem um plano de negócio. Lá atrás, eu acho que eu nem escutava falar muito em planejamento hoje em dia estratégico. Né? Eu acho que no começo acho que foi muito pela intuição e pelo feeling. Tá. E eu acho que a maior parte dos empreendedores são assim, né? Quando a gente começa um negócio, um pequeno negócio, a gente vai muito pela intuição, ali pelo feeling. Hoje já tem todo um acesso a muita informação, mas lá atrás, né, há 30 anos atrás, essas informações não eram tão assim claras, né? Sim. E ainda mais que eu fui para o meio da educação e não para o meio da administração, então não tinha tanto acesso. Mas foi acontecendo. É lógico que em 2005, sim, foi a primeira vez que eu fiz o meu planejamento estratégico. Tá. Foi em 2005, depois de praticamente 10 anos de empresa. E aí, quando a sede Horto começa a crescer e começa a não comportar mais, onde tem um outro prédio? Aí a gente vai e aluga um outro prédio. Nesse momento foi meio que na necessidade. Necessidade. Tá. Virou necessidade, porque não comportava. E aí foi um outro prédio, aí nós transferimos os anos finais do ensino médio. Aí nós conseguimos, depois em 2009, nós compramos um terreno em 2009, por necessidade, porque a escola estava lotada e não cabia, construímos uma outra unidade, que é a sede de Direitos Humanos, em 4 meses. E para lá nós falamos, vamos levar os anos iniciais. Então a gente optou por separar as nossas unidades de acordo com a faixa etária, para ter essa exclusividade, essa personalização de cada faixa etária, de cada unidade. Então, aí foi a nossa primeira sede própria, foi em 2009, o prédio da Direitos Humanos que nós compramos. Legal. E aí depois nós conseguimos comprar um outro local, que aí nós construímos ali a sede Santa Inês, então foi a outra unidade própria. Aí nós transferimos os alunos que já estavam num outro prédio que estava alugado ali na região dos bancários para lá. Né? Tá. Então, acho que aí depois foi tudo se consolidando, né? Acho que a gente cresce, dá aquele boom, então foi tendo a necessidade da expansão de novos prédios.
num momento a gente aluga, depois a gente compra e constrói, e aí a gente foi se organizando até acho que a gente se estabilizar. Tá. Mas não podemos nos acomodar. E no ano passado nós construímos, nós tínhamos uma que era das primeiras unidades, que era a unidade ali da sede IESE, na Avenida Santa Inês, era uma casa antiga, de mais de 80 anos. Nós demolimos e construímos um prédio novo para educação infantil. Que ficou lindo. Ficou lindo. A gente não pode parar, né? Então, acho que a gente tem que estar nesse constante movimento e nessa busca sempre para a entrega da excelência, da qualidade, de oferecer ali o melhor. Sim, mas hoje, por exemplo, hoje com mais informação, hoje você traça um plano, né? Você Com não, certeza. Você não deixa acontecer, né? Hoje tem um plano. Hoje tudo. Hoje a gente trabalha com muitos processos, muito planejamento, estratégia. Desde 2005, é o que eu te falei. Desde Quando 2005, você conheceu ali, você já começou a introduzir. Aí já fiz o BSC. Sim. Né? E aí depois eu fui... Depois que eu me formei tudo na pedagogia, comecei os primeiros anos, eu parti para a área também de me aperfeiçoar em gestão. Tá. Então, eu fiz MBA em gestão educacional, depois eu fiz em gestão estratégica, em gestão de pessoas, me aperfeiçoei em planejamento estratégico. Legal. Então, eu tenho uma veia hoje muito forte também para o lado da gestão. Que legal. Então, hoje a gente tem tudo mapeado, hoje a gente implanta os departamentos assim mais atuais que existam. Hoje nós temos aí um departamento de CSCX dentro da instituição, pensando muito nessa relação do cliente, né, das entregas. Nós temos ouvidoria. Então, hoje é tudo documentado, nós recebemos agora o certificado da Lei de Proteção Geral de Dados. Que legal. Conseguimos o certificado DSG também. Nós tiramos o selo DSG, então também para esse... A gente falou um pouquinho aqui no podcast sobre LGPD e o quanto é novo tudo, né? Mas Sim. é importante você estar... Muito importante você estar alinhado com tudo isso, né? Uma escola, a contabilidade, a gente tem que estar... A empresa depois, ela só se sustenta se você tiver processos muito claros e definidos, Sim. né? Então, as atribuições... E os processos aumentam de acordo com o que você vai aumentando também, né? Eu acho que no começo é aquela assim, você abre uma loja, tudo bem, você vai lá, compra ali a roupa, coloca ali para vender, mas a loja começa a vender muito se você não tiver um controle efetivo de estoque, de compra, um bom fluxo de caixa, um planejamento, você acaba não se perpetuando. Perde a mão. Você perde a mão. Então, acho que você pode, no primeiro momento ali, pelo feeling, pelo instinto, mas você precisa, assim que possível, de um planejamento. E a gente estava até comentando num podcast atrás aí que você precisa conhecer um pouco de tudo, mas é importantíssimo também você delegar cada um para sua função, né? E começar a ter os departamentos, começar a ter as pessoas especializadas para cuidar daquilo, né? Você só gerir e acompanhar tudo isso. Então, você empresário não queira abraçar o mundo, não. Não dá. Eu acredito que, enquanto empresário, a gente precisa realmente conhecer de tudo da nossa empresa. Sim. E eu acho que o sucesso também da minha trajetória e do Colégio Dom Bosco foi porque eu não fiquei só no pedagógico. Eu também fui para o administrativo, para a gestão. Então, acho que é o peso, né? Acho que a gente tem que contrabalancear essas duas partes, né? Então, eu costumo falar que o pedagógico é o coração da escola. Sim. Mas o administrativo é o pulmão. Sim. Então, a escola precisa ali de ter ar para respirar, para que o coração consiga bombar. Com certeza. E funcionar. Então, os dois precisam estar muito alinhados, porque não pode ser só um lado, né? Então, eu acho que esse é o segredo, né? Então, ter o equilíbrio entre todos os departamentos e conhecer de tudo. E aí, realmente, encontrar pessoas maravilhosas, porque você não constrói nada sozinho. Eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei aqui porque eu tive muitas pessoas e tenho muitas pessoas que estão comigo. Exato. E que acreditam no sonho, no propósito, que abraçam a mesma causa. Olha que essa é a próxima pergunta. Qual é o seu propósito de vida? Você já é o mesmo de lá de trás? Qual que é o seu propósito hoje? Ou, enfim, conta um pouquinho pra gente. Olha, acho que lá atrás o meu propósito estava muito ligado realmente ali à educação, né? E ele continua, mas eu acho que eu expandi o meu propósito.
Eu acho que o meu propósito, além de educar ali com muita excelência, transformar a vida dos alunos, é também transformar a vida das pessoas. Sim, Transformar a vida de todos os meus colaboradores. sim. É, São famílias, né, que as estão por famílias trás. que estão. Então, acho que o meu propósito hoje muito mais é de fazer a diferença na vida das pessoas, quem quer que seja aluno, que seja professores, colaboradores, que sejam as famílias, que seja a comunidade. Acho que o meu propósito hoje é servir as pessoas. Ai, que lindo, demais. Você teve dificuldade no início do empreendedorismo? Você teve dificuldade, por exemplo, de entender que você precisaria conhecer um pouquinho de cada área e gerir também? Ou foi tranquilo para você? Ou como foi natural? Acho que natural não é. Eu acho que a gente vai percebendo. E eu acho que eu fui sempre me antecipando muito, né? E eu gosto muito de estudar. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar. Então, não digo que é tranquilo. Quando você implanta um departamento ou quando você sente uma necessidade, você tem que correr atrás. Sim. Então, assim, você precisa encontrar pessoas para estar com você que conhece às vezes mais do que você, né? Sim, isso pode Daquela acontecer. área, falei, nossa, eu preciso implantar um departamento de tecnologia no colégio, eu não vou dar conta. Então, eu Sim, preciso contratar um especialista. sim. Mas eu também preciso entender para saber fazer as perguntas certas para a pessoa, Exato. para poder gerir. Então, Exato. acho que as dificuldades, elas acontecem ali no dia a dia. E eu vejo que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, Com né? certeza. Então, é transformar, às vezes, uma pequena dificuldade, né, numa grande oportunidade de crescer. Eu não me recordo de uma grande dificuldade assim na carreira. Eu acho que tem as questões pontuais, mas a grande dificuldade, se eu falar qual foi o grande momento que mais impactou, foi a pandemia. Pandemia. Aí a pandemia acho que foi o maior desafio. Quem não se impactou, né? Mas pro colégio, nossa, a gente como pais, né? A gente ficava pensando, como vai funcionar? E agora, né? Que rumo que vai tomar? E na época, o meu mais velho estava no Dom Bosco e funcionou. Funcionou, mas eu acho Funcionou. que E as crianças se adaptam muito rápido também, né? você sabe que, para mim, quando eu falo da pandemia, eu não falo nem pelo trabalho. Porque o colégio já estava ali, nós já trabalhávamos com a Google for Education desde 2017, nós já tínhamos um conhecimento muito grande da tecnologia. Então, só nós não dávamos aula online, remota. Sim. Então, transformar isso foi fácil, mas lógico que tem os desafios de manter a atenção, o foco da organização. Então, eu acho que esses processos, eles fizeram parte, me tiraram muitas noites de sono, para que eu fosse organizado junto com toda a equipe, mas não foi o que mais me impactou. Acho que o que mais me impactou na pandemia foi ver a escola vazia. Foi ver ali, assim, eram só paredes e não tinham vida. Sim. E aí eu entrava, às vezes eu precisava ir lá buscar alguma coisa, aí eu lembrava das crianças que elas estavam perdendo a oportunidade de se divertir, de correr De ali naquele interagir, pátio, de né? interagir, de sorrir com as outras crianças, os jovens, né? Porque é um momento muito gostoso também ali da adolescência, as amizades, as relações. Eu pensava nas festas de 15 anos, que Verdade. que eles não poderiam, os churrascos que eles faziam, né, ali pela escola, que era ali tudo que organizava. Então, acho que o que mais eu senti foi que a escola não tinha vida. Então, eu via ali aquele vazio. Não foi nem tanto o trabalho e o serviço, mas foi a falta do barulho dos alunos dentro da instituição. Nossa, nunca tinha parado para pensar nessa percepção da escola mesmo, Da né? escola. Eu falei assim, são só paredes. É. São só paredes. E aí, eu acho que até você fala, sem os alunos, que sentido tem? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Foi o dia que a gente precisou fechar, que foi dia 12 de março, que a gente foi embora. Acho que foi dia 12, se não me engano, 19, que foi o dia que teve que todo mundo fechar. Você falou assim, nossa, eu construí tudo isso, todos esses prédios. Foi uma luta para construir, para ter essas Sim. unidades próprias, mas são só prédios. São só prédios. São só prédios, isso fica. Isso não importa, o que importa realmente são as relações. Exatamente. Nossa, até arrepia. Porque é isso. É isso. E acho que as crianças sentiram muito também, Sim, né? sim. Mas eu posso dizer que elas tiveram todo suporte e atenção ali, né? Porque, na verdade, os pais também tiveram que ficar em casa e tal. O meu marido foi um dos que trabalhou na linha de frente, porque não podia parar. Mas eu fiquei em casa, trabalhando em casa com o mais velho. E atenção, carinho
dos professores, à época a professora Luísa, que estava com ele, assim, tentando ampará-los, abraçá-los ali nesse momento que eles também estão ali. O que está acontecendo, né? Hoje ele Sim. tem 12, ele era mais novinho. Para entender a dimensão do que era uma pandemia, para eles também Sim. foi uma batalha, Foi né? uma batalha. Então, acho que esse foi um momento, acho que talvez da humanidade, né? Sim. Mais difícil que a gente passou nos últimos anos. Hoje, estando estruturada ainda, com uma estrutura boa, grande, né? Acredito que os problemas agora são diferentes, mas ainda continuam surgindo, né? Continuam. Eu acho que são muda a complexidade dos problemas, né? Eu acho que manter a cultura, manter o nosso DNA e garantir com que ele se perpetue pelos 330 colaboradores, por toda a comunidade, porque às vezes existe, lógico, que entra uma pessoa, sai uma pessoa, e você precisa garantir que a cultura permaneça, que o DNA permaneça. Plantou ali, a sementinha que você plantou, a sua Sim. essência, que ela seja passada através dos seus colaboradores Exatamente. também. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Sim. Fazer com que a cultura ela esteja sempre viva e que o DNA da escola, que sempre foi do acolhimento, desse olhar humano, da entrega de excelência, de sempre estar fazendo o melhor e entendendo, se colocando muito no lugar do outro, acolhendo a família, acolhendo o aluno, entendendo que cada dia é um novo dia e você precisa dar a sua melhor aula. Sim. Né? Eu acho que isso é o maior desafio da gente poder passar para que todo mundo também entenda e transmita e viva isso de verdade na prática, viver Sim. isso na prática. Sim, concordo com você. E a gente tem que alertar até o empreendedor, né? Conforme ele for crescendo, que ele não deixe morrer, né? Essa Sim. essência, esse sonho, essa vontade, que ele continue transpassando isso aí para o próximo passo, para o E próximo aí, processo. nisso, você consegue formando outras pessoas líderes que também acreditam nesses mesmos propósitos, reuniões constantes, você estar muito próxima realmente ali da sua liderança, para que a sua liderança também transmita para as outras equipes, né? Sim. Eu falo, a empresa é muito o reflexo do dono, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atuando ali constantemente para que essa cadeia, assim, seja sempre multiplicada por esses mesmos valores e ideologias que nós temos. Hoje, qual dica preciosa você daria para quem quer empreender, mas tem medo? Que o medo não seja maior do que a vontade. Olha, demais, é isso. Mas que é lógico que se você, hoje, com tantas informações, eu acho que quando eu comecei, acho que eu não tinha todo esse acesso às informações da tecnologia. Se for possível, que realmente você faça um seu plano de negócio, que você faça um planejamento, que seja um pouco mais estruturado, porque aí a chance de dar errado é muito menor. Sim. Quando a gente vai só pela nossa intuição, pelo feeling, o risco é muito maior. Sim. Então, se você conseguir estruturar, né, não é dificultar, não é burocratizar, mas você estar mais respaldado e sabendo o plano A e o plano B, eu acho que isso é importante. Estude muito sobre a área que você quer empreender, não seja um aventureiro. Sim. Entre sabendo exatamente como que é o mercado, o que você precisa fazer para você se diferenciar do mercado, para você não ser só mais um. Exatamente. Senão você vai ser só mais uma pessoa ali dentro de uma multidão. E hoje acho que sobressai quem faz a diferença. Então Com você certeza. precisa fazer a diferença. E estruturado, né? Organizado, Exatamente. né? E eu acho que tem um propósito. Ter um propósito. Eu acho que precisa ter um propósito. Toda empresa ela precisa ter um propósito. Ela vai muito mais além do que da entrega que ela faz. Eu acho que ela tem que ter um propósito com a sociedade, com o mundo. Eu falo que Deus é maravilhoso, porque a gente tava falando, eu só tenho um reel sobre propósito no meu Instagram, e desde então, todo convidado que eu chamo fala de propósito, e é muito sobre isso, Sim. né? Assim, a gente gravou um podcast hoje também, falando sobre, depois eu falo pra você como que a gente gravou o tema, mas falando sobre isso, sobre a essência do seu empreender mesmo, Sim. que ele tem que estar ligado ao seu propósito. E eu digo que quando você descobre o seu propósito de vida, você aplica ele em todas as áreas. Com certeza. Na sua vida pessoal, Com certeza. no seu negócio, no seu empreender, na educação com seus filhos, né? Eu, como contabilidade, eu não quero ser mais uma contabilidade, eu quero ser a contabilidade, o canal de solução de problemas ali para quem eu atendo. Então, eu acho que é tudo sobre propósito mesmo, né? Exatamente.
Você pode contar pra gente quais são os projetos futuros pro colégio? Vou dar spoiler, Dá hein? spoiler. São grandes, viu? E são audaciosas. Eu acho que nós se consolidamos muito bem nesses últimos 29 anos. Vamos completar 29 anos agora em setembro, o ano que vem, mas já estamos com o pezinho comemorando os 30 anos. 30 anos, olha. O ano que vem completando os 30 anos. Acho que o Dom Bosco, ele sempre é a essência dele, a inovação, sempre está buscando o melhor e ele vai continuar sendo sempre assim. Jamais vou deixar de olhar para o Dom Bosco dessa forma. Mas a gente quer alcançar voos maiores. Uhum. E dentre eles, né, veio essa vontade, esse propósito de expandir mais para outros lugares. Tá. E para outras regiões, e para outras crianças, e outras formas que eu acredito muito na educação. Tá. Então, para 2025, nós vamos ter uma nova escola. Olha que demais. É uma nova região, é uma nova marca nascendo. Que legal. É uma escola em período integral, uma escola bilíngue, né? Eu falo, se der, o Dom Bosco um dia vai se tornar também assim, uma escola bilíngue de período integral. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que hoje a escola ela precisa desenvolver muitas habilidades nos alunos. Ela precisa, não só as cognitivas, mas ela precisa trabalhar muito com as habilidades emocionais com o aluno. Sim. O inglês, ela precisa estar presente dentro da escola. Não Sim. tem como não estar presente. Não tem. Não tem. Olha, eu vou te falar que a mudança que você fez de colocar o inglês todos os dias na grade, a minha filha tem 3 anos, ela tem inglês todos os dias. E eu fico chocada. Ela chega em casa cantando em inglês e a pronúncia é perfeita. Eu falei, gente, sabe mais que eu já. A criança, quando ela aprende desde cedo a língua inglesa, ela é muito natural, né? Então tem toda uma explicação aí neurológica para isso. Sim, é natural. Então ela não sabe se ela está falando português, se ela está falando inglês. Para ela está falando ali, ela está se comunicando. Mas se serve como feedback, essa mudança que você fez já foi sensacional, assim, para absorção da criança. Então, o que a gente pensou? O inglês precisa estar dentro da escola. Então, ele vai estar pelo menos 5 vezes na semana dentro da grade. Sim. Só que a gente oferece também o programa bilíngue para quem sim. pode, quem consegue, né? Ou quem se interessa. Então, ele tem 10 horas a mais, né, semanais no contraturno. Sim. E eu acho isso dá um resultado gigantesco, muito grande, mas hoje não é para todos, Sim. né? Até por uma questão, acho que às vezes de organização familiar, organização que hoje a escola também trabalha no período da manhã e no período da tarde. Uhum. Então, às vezes, falta até essa questão que nós vamos precisar organizar isso para o futuro, da escola comportar os alunos em período integral. Então, essa nova unidade, ela nasce com os alunos entrando 7h30, 8 horas da manhã, saindo 4 horas, 6 horas da tarde. Mas eles estudando ali a educação infantil 50% do tempo em inglês. Tá. Então, não seria para ele escolher um período, esse período inteiro. Ele entra às 8 da manhã e sai 4 da tarde, bem nesse modelo de escolas realmente internacionais. Tá. E aí, dentro desse horário, dentro dessa escola, 30% eles vão estar, para os maiores, eles vão ter aulas em inglês. E aí eles vão ter aula em inglês de matemática, de história, de geografia, de ciências, de todas as disciplinas. Que legal. Eu aprender em inglês. Né? E é muito do que acontece hoje no nosso programa bilíngue. Sim. Mas só que estendido para a escola inteira. Né? Não mais como uma questão opcional, e sim como uma questão ali para a escola inteira. E aí nós vamos conseguir trabalhar muitos outros projetos, muitas outras questões aí esportivas, questões emocionais, educação financeira. Que demais. Muitas outras projetos que às vezes dentro só do meio período não comporta dentro da grade curricular. Uhum. Então esse era um sonho, eu sempre pensei de uma escola de período integral. Que a gente pudesse abraçar tudo isso que eu acredito que o jovem precisa ter, que o aluno precisa ter. E aí veio essa oportunidade, então nós vamos começar primeiro com essa primeira escola. Que demais. Numa outra região. Não é na Zona Norte? É na Zona Norte, em Santana. Em Santana. Brasleme. Ah, já tá dando muitos spoilers, hein? Na região da Brasleme. Em agosto nós faremos o lançamento. Tá, legal. Na região ali da Brasleme, próximo, não tão distante, né? Sim, mas ali acaba abrangendo um outro público.
E aí agora estamos voltados, assim, além do Dom Bosco, que a gente não pode deixar de olhar, Sim. também nesse novo grande projeto dessa nova marca. Que legal, que novidade, hein? Super, ó, spoiler Muito, total aqui. nossa, Primeira a saber, sabe? Olha, que Só demais. os colaboradores eu já conversei com todos, Uhum. eles são os únicos que eu contei. E agora todo mundo. pro Ser Podcast. Agora para o Ser Podcast. Que demais, eu adorei essa metodologia que você abrangiu aí. Em uma frase, se puder resumir em uma frase, né? Meu Como Deus. você consegue definir o seu empreender até agora? Uma jornada de muita dedicação, resiliência, superação, mas acima de tudo, com muito amor. Olha, demais, Rose. Que história incrível. Se eu pudesse, eu ficava mais 1 hora aqui batendo papo com você. E a gente pode, de repente, marcar um Com certeza, segundo, com né? certeza. Um segundo podcast. Mas muito obrigada por ter vindo aqui para partilhar sua história, seu empreendedorismo. Gente, olha que história, que empreendedora feminina, que ela não desistiu dos sonhos, ela persistiu e olha onde está hoje, hein? O grupo Dom Bosco está aí expandindo e é um exemplo pra gente. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Suelen. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Né? Muito obrigado. E estou aqui para compartilhar e inspirar, né? Novas histórias, novas pessoas, novos projetos. Contem comigo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.